Olá, alunos das segundas séries da EADA. Eu sou a professora Daniela e vou auxiliar vocês na aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal, para a nossa aula de matemática, integrada à história. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a decomposição e a composição dos números naturais, que são o conjunto numérico inicial, né? O primeiro conjunto numérico que a gente aprende, né? Os números de contagem a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que é a composição de números? Composição de números é a forma de organizar esses números em ordens e classes, né? Quando a gente decompõe um número, é como se a gente estivesse separando as ordens desse número. Como assim? Olhem os exemplos. Ó, o primeiro exemplo que eu trago é o número 345. Veja como você fala o número 345, ou seja, 300 mais 40 mais 5. 300 são 3 centenas, 40, 4 dezenas e 5 unidades mesmo, tá? Outro exemplo, 1.253, que seria 1.000 mais 200 mais 50 mais 3. Uma unidade de milhar que vale 1.000, 2 centenas que vale 200, 5 dezenas que valem 50 e 3 unidades simples. Sempre que você vai ler um número, você separa a classe dele do final para o começo, ó, de 3 em 3. Em aulas anteriores você deve ter visto isso já. Mas vamos reforçar, ó, separa os números do final para o começo de 3 em 3, para fazer a leitura desse número. Por exemplo, na letra C eu tenho 2021. Ó, veja que quando eu separo o 0,21, o 2 fica sozinho e eu falo ele separado, ó, 2021. O que seria o 2021? 2 unidades de milhar, 2 dezenas e 1 unidade simples. 1.005 é o mesmo que 1.000 mais 5, né? 1 unidade de milhar e 5 unidades. Lembrando que o último algarismo é a unidade, do lado a dezena, e aí a centena. Terminou a primeira classe. Aí eu volto de novo para a unidade, que nem aqui na letra B, ó. Eu tenho a unidade, a dezena e a centena. Aí eu volto para a unidade de novo, só que já é a unidade de milhar, que é a parte que tem 1.000, né? Então, vai ser assim a nossa decomposição de números. E a composição é o mesmo se o caminho inverso for feito. Por exemplo, se eu tenho 200 mais 50 mais 8, eu vou formar o número 258. 2 centenas, 5 unidades, 5 dezenas, 8 unidades. 1.505. Ó, 1.000, uma unidade de milhar, 5 centenas, 5 unidades. Ó, veja que tem a unidade. Como eu não tinha dezena, ficou um 0 no lugar dela. O 5, centena, ó, todo mundo na ordem certinho. Unidade, dezena, centena. Quem faltou, a gente preenche com 0. E a unidade de milhar lá. 5.000 mais 20 mais 2. Isso dá 5.022. Ó, 2 unidades, ó a unidade lá. Aqui eu tenho 2 dezenas, ó, o 2 no lugar da dezena. Não tinha centena, então eu preenchi com o 0. E eu tinha 5 unidades de milhar, ó, o 5 lá na posição da unidade de milhar. A gente também pode pensar numa multiplicaçãozinha, né? Quando nós estamos falando
de uma decomposição de números, por exemplo, 5.762, começando pelas unidades, ó, 2 unidades, cada unidade é 1. Então, 2 vezes 1, 2, vale apenas 2. 6 dezenas, lembrando, dezena é 10. 6 vezes 10, 60. 6 dezenas, 60. 7 centenas, 7 vezes 100, que é 700. E 5 unidades de milhar. Cada unidade de milhar vale 1.000. 1.000. 5 vezes 1.000, 5.000. Daí eu tenho 5.762. Vamos ver uma atividadezinha? Ó. Primeira atividade. Real é a atual moeda do Brasil, implantada no governo do presidente Itamar Franco, através de seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, lá em 1994, né? As cédulas disponíveis atualmente são as seguintes: eu tenho cédula, usamos, né, cédula de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 e de R$ 200, apesar, ela existe, mas é pouco utilizada, mas existe, né? Então, pense, vamos pensar, ó, pensando nas notas que temos disponíveis, quais notas poderíamos utilizar para compor os seguintes valores? Quando a gente reúne cédulas para dar um determinado valor, o que eu estou fazendo é uma composição do número, né? Por exemplo, na letra A eu tenho R$ 545. Vamos voltar lá para as cédulas. 545, eu tenho que ter 500 mais 40 mais 5, né? Existem várias formas de você encontrar esse valor utilizando as cédulas. Tente descobrir a forma em que você vai usar menos cédulas possíveis, tá? Menos cédulas possíveis. Por exemplo, se eu quero 500, o 500 do 545, eu já posso pensar em quê? 2 cédulas de 200, mais uma de 100, né? Eu já tenho 500. E o 40? Que cédulas que eu poderia utilizar para fazer o 40? Eu poderia usar 4 de 10, mas eu também posso usar só 2 de 20. Então, você vai procurar usar menos cédulas possíveis, tá? O 5 está aqui, já tem a cédula de R$ 5. Cada um desses valores você vai tentar imaginar quais são as possibilidades de cédulas que você vai utilizar para fazer esses valores, tentando usar o mínimo de cédulas possível, tá? Nessa atividade 2, a gente tem aí uma coisinha histórica aí, ó. Fala dos egípcios. Os egípcios utilizavam 7 símbolos para escrever os números. Olha que símbolos interessantes, né? Você tinha um homem com braços levantados, ajoelhado, isso aqui, que era 1.000.000. Um girino, que esse tracinho aqui, 100.000. O dedo dobrado, 10.000. A flor de lótus, 1.000. Uma corda, 100. O calcanhar, que parece uma ferradura aqui, 10. E um bastão, que vale 1. Então, utilizando aqueles símbolos lá, você vai, criados pelos egípcios, você vai representar os números. Ó, 54 é o primeiro. Você vai ter que decompor esse número aí na mente, né? 54, 50 mais 4. Ó, 50 não são 5 dezenas? Então, cada dezena não é um desse aqui? Então, quantos desse aqui você vai ter que desenhar? Se é 50, são 5, né? E aí tem 54, 4 unidades. Unidade não é 1? Olha o bastão. Você vai colocar a quantidade de unidades lá, certo? Em cada um desses números, 256, 3.450, esse número 102.234, você vai pensar aí quais símbolos que você poderia utilizar para compor esse número aí. Você vai ter que decompor esse número em mente, ver o quanto ele corresponde
em cada uma dessas figuras aí e fazer esse exercício de decomposição e composição dos números naturais através daqueles símbolos. É isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.